Meu pai veio do Brasil, veio mais ou menos com 17, 18 anos. Eles vieram clandestino, eles não eram casados. Minha mãe foi para um lugar e meu pai foi para o outro, bem diferente. Eu sei que depois eles se encontraram e casaram aqui no Brasil. Aí nós nascemos aqui em São Paulo aí meu pai tinha já arrendado essa chácara, que eu não sei como que ele conseguiu arrendar essa chácara e tomar conta para esse pessoal. Que meu pai tomava conta ali e na hora de fazer a medição Vila Ida e Chácara Boa Vista, sobrava uma faixa bem grande, lá da ponta da Vila Ida até aqui no fim, onde era o Café do Ponto, aqui perto da Estrada da Goiás. Uma faixa sem dono. Meu pai já tinha direito ao uso do capião, que ele estava aqui. Meu pai chegou a cercar, medir a Vila Ida, pediu a medição da Vila Ida, pediu a medição da chácara e sobrava. Meu pai chegou a cercar. Nós tivemos, por causa disso aí, uma ordem de despejo da chácara, porque nós começamos a morar nessa faixa, que estava sobrando, tanto a Vila Ida como para medição da chácara. E acabou a chácara ficando com esse pedaço a mais que não estava fora da medição. E eu cresci aí na chácara e nós acabamos perdendo. Agora, se for para contar história de futebol, tem muitas. Eu vou ficar o dia inteiro, semana inteira ouvindo eu falar. Era o futebol que eu era fanático. Minha mulher xingava eu. Uma vez eu falei para ela quando eu casei, eu vou casar com você, mas futebol eu não vou largar. Naquela época, eu largava dela, mas não largava do futebol. Hoje eu não faço isso, mas naquela época eu fazia. Eu joguei futebol até os 64 anos. A minha juventude foi assim. Eu, quando tinha 14 anos, comecei a jogar já no Café do Ponto. Aí eu fui crescendo mais, aí quando eu estava no juvenil, eu fazia loucura. Eu jogava no juvenil do Nacional, acabava o jogo lá, eu pegava um táxi e ia vir jogar aqui, na Vila Ida, no Café do Ponto, no primeiro time. E no Café do Ponto, para falar a verdade, eu fiz a história do futebol, né? Aí eu fiz 66 gols em meio ano, coisa que nem Pelé fez. Mas não é contado, é registrado porque a gente marcava. Todo domingo, quem marcou o gol, quantos gols sofreu. Eu tinha até pouco tempo um diário assim do clube. Com quem jogou, quanto foi, quem marcou os gols, quem foi os melhores jogadores, votados os melhores jogadores. Eu vou contar uma história para o senhor, uma história da Federação e da Confederação Brasileira. Antes da Federação Paulista suspender o jogador quando ele é expulso num jogo anterior, no jogo seguinte ele dá suspenso. Assim é a regra do futebol profissional hoje. Mas essa regra já era feita aqui no Café do Ponto antes disso. Nós disputávamos um jogo, só foi suspenso nesse jogo. Domingo que vem o senhor não jogava, só estava suspenso, automático. Era um time muito disciplinado. E todo mundo gostava de jogar no Café do Ponto. Jogadores da Redondeza davam tudo para jogar no nosso time. Por quê? Porque não tinha briga. Quando tinha o jogo, o adversário recebia 2 dúzias de refrigerante antes do jogo. Quando acabava o jogo, eles eram muito bem tratados. E o nosso time era famoso. Foi um dos melhores times da várzea de São Paulo. Eu acredito que, igual o Café do Ponto e organização, bem poucos times de várzea tiveram. E depois, com o tempo, foi indo, perdemos o campo, né?
Aí o hotel fez o campo lá em cima. Aí veio um senhor, que ele era da polícia, morar lá, atrás do gol, na rua atrás do gol. E ele fez que fez, para tirar o campo. Nós fizemos um abaixo-assinado, mas esse cara não queria saber. Então ele foi na prefeitura, fez de tudo e acabou conseguindo tirar o campo. Uns tempos depois, aquele campo virou um antro de viciados, só tinha maconheiro, droga, corria à vontade, e ele morando lá. Até nós falamos, é isso que ele queria. Em vez de ter um lazer de domingo, lá não saía briga, não tinha violência. Era um lazer mesmo o futebol. E nós escolhíamos adversário. Quando o adversário era briguento, nós não aceitávamos o jogo. Então nós fazíamos tudo time de categoria, mas aquela praça lá em cima, que hoje é uma praça, ficava assim, ó, ficava redondinho de torcedor. Por exemplo, era conhecido em São Paulo inteiro, por causa do futebol. Então, eu tenho até uma história do meu filho, que ele foi jogar futebol pro um time que fundaram e morreu logo, chamado Pacaembu. Meu filho foi jogar para ele lá na freguesia do Ó. E saiu uma briga. E a turma quiseram pegar todo mundo. Aí ele chamou esse meu filho, falou, vem cá, você é filho do Lior? Ele falou, do Café do Pão? Porque eles sabem que o time era aqui da Vila Ilha, que foi lá, né, o Pacaembu. Ele falou, eu sou, então vem aqui, você não vai apanhar, não vai apanhar os outros, você como é filho do Lior não vai apanhar. E eu nem sei quem é esses caras que falaram isso para ele. Ele falou para mim, o meu filho, que ele só não apanhou porque era filho do senhor e a turma conhecia ele. Eu, o Bi, falecido Kiko, o Aníbal, uma turma daqui do Café do Ponto, pessoal, o Bi chegou a jogar no São Paulo. Ele foi do Joganeiro de São Paulo, se não me engano, ele foi artilheiro do Campeonato Paulista. Então, esse pessoal, tudo nós jogávamos futebol. Mas nós não via a hora de chegar o domingo para jogar futebol. Nós éramos um pessoal unido, sabe? Assim, o pessoal que jogava era tudo muito unido. E tinha, internamente até parece, dois países brigando. Tem a turma de cima, um pouquinho para cima da oficina do Milton ali, a gente chamava de turma de cima. E dali para cá era a turma de baixo. E sempre tinha briga entre grupos, de lá e de cá. Uma vez, a turma aqui de baixo, na divisa ali, puseram um monte de pedra e o pessoal de cima vinha de bicicleta e batia nas pedras e caía. Daí saía a briga. Aí tinha um córrego. E era tudo terra, né? Até no tempo que essa fotografia da enchente que o senhor tem aí da padaria, ainda tinha o córrego. Meu pai é que cuidava desse córrego, porque enchia de mato e transbordava. Meu pai ia, toda vez que chovia, ele ia com aquela alfanje, cortava os matos, tudo assim. Meu pai que cuidava dele. Nós tínhamos as festas nossas, né? Tinha as festas de carnaval, festa de fim de ano. Sempre tinha os festivais, que seriam uma reunião de clubes que vinham jogar. Nós tínhamos uma sedinha aqui, onde é a oficina do Negrão, era a nossa sede. Ali nós jogava dominó, passava uns tempos, sabe? E ali na frente da garagem era uma adega. Então a gente morava aqui, era até ruim, porque chegava, a gente fechava ao meio-dia domingo, e vinha gente depois do meio-dia, nós estávamos almoçando, eles vinham para atender. E a gente é cliente, né? Tinha que atender. Aqui é a empregada, o meu filho mais velho, minha mulher, minha sogra, minha mãe. Então aqui era a adega. Eu tinha um depósito de bebida aqui, tem as prateleiras, tudo ainda, essas de madeira. Então aqui era meu ganha-pão, no começo também.
Se eu for para um apartamento, é capaz de eu ficar doente, porque eu não fico parado. Se eu venho aqui, eu lavo louça, eu cuido do jardim, eu podo isso, a torneira está vazando, eu vou lá, arrumo, entendeu? E se eu vou num apartamento, eu vou sentado, vendo televisão e não faço nada. Então eu acho que eu fico doente se eu ir para apartamento.